agora tem um cipó. O fato de ter um subterrâneo no Pitfall me pirou. Tipo, nossa, dá pra entrar lá? Eu sabia o suficiente sobre computadores para saber que era um jogo de computador, que era uma simulação de uma invasão alienígena com uma nave na Terra, defendendo ela dessa invasão. E para mim era, sabe, quase como estar lá. Mesmo com aqueles gráficos rudimentares, foi a primeira vez que eu tive controle sobre algo que estava na televisão ou algo em uma tela. Eu acho que o console mais memorável de toda a minha vida é um do qual eu ainda tenho muita saudade, ainda queria ter. É meu Nintendo NES original. O sistema de entretenimento Nintendo, seus pais te ajudam a ligar. Como é jogar no sistema de entretenimento Nintendo? Sucessos de arcade. Está jogando com o poder. Sistemas de entretenimento Nintendo. Agora você joga com o poder. Eu acho que uma das razões para sentirmos saudade das coisas não é necessariamente aquela coisa que a gente fazia, não é aquela música, não é aquele jogo, aquele filme ou aquele livro, é o que estava acontecendo na minha vida naquela época, aconteceu no melhor momento da minha vida. E o NES era, naquela época, um incrível console de videogame. Parece que os videogames melhoraram bem rápido. Antes da minha adolescência, era tudo meio nada com nada e não tinha um visual tão legal quanto os jogos de arcade. Mas quando a Nintendo surgiu, as coisas começaram a melhorar bastante mesmo. A Nintendo como consumidor. E para mim, aquele primeiro sistema a que fui exposto foi o Super Nintendo. E eu tenho muitas lembranças boas e grandes histórias sobre minha interação com esse sistema. Jogando por muitas e muitas horas, jogando jogos como The Legend of Zelda, jogos como Chrono Trigger, todas essas experiências fantásticas que, para mim, foram minhas primeiras experiências com jogos. E por fim, eu ganhei um Super Nintendo e estava viciado em Star Fox. E eu estava tão vidrado em Star Fox e a história e o que ia acontecer a seguir. Na maioria dos jogos, quando jogava no Super Nintendo, de repente você tinha um motivo para ir e fazer tal coisa para salvar um personagem. E essa coisinha já trouxe elementos de história para o jogo. O que eu acho que foi ótimo na Nintendo durante essa época é que eles realmente queriam garantir que todos os jogos do sistema fossem de altíssima qualidade. Mas o Sega Genesis foi algo totalmente diferente. O Sega Genesis foi a minha experiência na faculdade, como o Nintendo foi a minha experiência no ensino médio, sabe? Era um console muito avançado. Eu acho que o próximo console que eu comprei foi um PS1. Eu pensei, tá legal, esses jogos estão ficando ridículos, então eu comprei o PlayStation 1. Ei, encanador! O cara do bigode! Seu pior pesadelo chegou, arrume suas coisas. Eu tenho uma pequena surpresa pra você aqui. Olha só, o que você acha disso? O Sony PlayStation tem mais de 150 jogos. NHLP Software PD7, Jet Mono, Double Number 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot e a lista é gigante. Eu vou te dar uma amostra grátis. Você não pode parar, vovó. Não pode! Vai, garoto! Viva no seu mundo, jogue no nosso. Vou ter que pedir que se retire. Tá me machucando. De repente, você tinha uma quantidade incrível de dados num disco que também tocava música e tudo mais. Para mim, foi um portal para os jogos modernos de hoje. Quando Tomb Raider entrou em cena em 96, levou as pessoas para um mundo do qual elas nunca haviam participado antes. Um mundo 3D. Era um mundo imersivo numa época em que não existiam muitos jogos assim. E eu acho que ao longo dos anos isso cresceu, as pessoas se apegaram a isso. Quando falam com os desenvolvedores e com os fãs ao redor do mundo, eles sempre se lembram de
implorei a minha mãe para me dar um console, eu implorei. E foi só quando lançaram o Nintendo 64 que ela finalmente cedeu. Se voltarmos para o PlayStation e o Nintendo 64, você começava a ver 3D pela primeira vez. O que aquilo permitiu que a visão do Sr. Miyamoto fizesse foi dizer: agora tenho a capacidade de manipular polígonos em tempo real, um frame rate rápido bastante. Então, em vez de apenas ir para frente e para trás, agora eu posso correr em círculos ou me mover para dentro ou para fora da tela. Aquilo deu uma nova dimensão à jogabilidade. E o controle foi, na verdade, concebido como um joystick analógico para poder controlar esses movimentos. Deu uma dimensão completamente nova àquilo que os jogadores estavam acostumados. Por um bom tempo, tinha sido aquele plano em 2D, planos horizontais em 2D. Mas conforme evoluiu para 3D, começamos a ver as pessoas brincando. Sabe, que tipo de mecanismos a gente pode criar agora? Com que coisas a gente pode brincar? Que mundo novo é esse dessa nova dimensão? E sabe, foi duro no começo, sem dúvida, havia bons exemplos, mas era difícil. Foi difícil dar aos jogadores esse novo nível de liberdade ao qual eles não estavam acostumados. Então começaram a fazer consoles maiores e melhores, e você podia fazer ambientes mais 3D, com um frame rate melhor e mais qualidade sonora. E aí você podia colocar mais polígonos nos gráficos, de modo que os personagens ficassem mais realistas. Com o PlayStation e PlayStation 2, começamos a ver coisas muito interessantes acontecendo. Começaram a aparecer avatares na tela que eram mais parecidos com pessoas, era mais fácil de entender o que queriam que você fizesse. Especialmente no PlayStation 2, a gente começou a sentir que tinha gráficos bons o bastante para renderizarmos personagens mais interessantes. Não eram reais, mas eram reais o bastante. Dava para acreditar um pouco mais neles. Eu tinha me dado muito bem no ramo de PCs e estava começando a olhar para o ramo de consoles e pensar: uau, isso seria um bom negócio, mas a gente não sabia nada mesmo sobre consoles. E um dia uns caras entraram no meu escritório, eles eram da equipe DirectX, e eles disseram que tinham essa ideia de colocar a DirectX em uma caixa, ia se chamar DirectX Box. E DirectX é o nome da API do Windows para jogos. Então esse DirectX Box era praticamente um console de jogos por fora, mas por dentro era na verdade um PC com Windows e DirectX. Esse era o plano original. Então, o que eu acho que a gente não entendia muito bem na época era o que estávamos juntando esses dois mundos. E que o Xbox ia ser essa ponte entre o que estava acontecendo na cultura dos jogos do PC e o que estava acontecendo na cultura do console. E então, quando chegamos ao PlayStation 3, a gente disse: ok, essa coisa vai nos dar energia o bastante para voltar a revisitar a ideia de contar uma história baseada nos personagens. A gente pode fazer de um jeito que ninguém fez antes. A primeira vez que eu peguei o controle de Wii era um pedaço de madeira com umas peças eletrônicas coladas nele e tinha uma demonstração de jogo de tênis. E quando eu peguei e comecei a jogar, eu pensei: vai ser um sucesso. Foi a primeira coisa que me veio, foi muito divertido. O Xbox 360 é um console espetacular, simplesmente fantástico. Eu absolutamente amo. Eu gosto do PS3 também. Não estou muito interessado, sabe, nas guerras santas, sobre qual é o melhor. Eu diria que isso é briguinha de fã, como eu gosto da Nintendo, eu gosto da Sega, eu gosto da Sony, sabe? Eu acho que isso acontece mesmo, porque quando eu era criança eu tinha um Genesis e Super Nintendo, sabe? Eu teria um Nintendo e um Sega Master System se eu pudesse comprá-los, mas eu era criança e não tinha dinheiro para comprar tanta coisa. Então você começa a defender o que você tem, e eu acho que é aí que começa, sabe? Xbox, não, PlayStation. Eu até hoje fico acordado até as 4 da manhã, jogando o mais recente Xbox 360 que saiu ontem, ou seja lá o que for. Eu estou sempre mergulhado nesses jogos. Técnicas e artísticas varrendo a indústria e os jogos ficando melhores e maiores.
a indústria de videogames começou a se fixar na consciência do público. Muitos passaram a argumentar que os jogos são uma forma de arte, tanto quanto qualquer coisa. O problema é que arte é um termo subjetivo. Sabe, o que é arte para uma pessoa é lixo para outra pessoa. E é aí que você volta para a semântica da palavra arte, que é problemática. Independente de ser um filme, ou um livro, ou uma pintura, ou um jogo de computador. Ela provoca uma resposta. Isso faz você pensar sobre o mundo, ou olhar para o mundo de um jeito um pouco diferente. Eu sempre acreditei que os jogos são, com toda certeza, uma forma de arte. Como o Phil Fish disse, é a junção de todas as formas de arte e expressão que a humanidade já teve que fazem um jogo. Você olha para o pessoal que constrói um videogame e aí você vê um compositor de música, você vê um escritor, você vê um artista que faz os esboços, vê um artista técnico, você vê designers de níveis que criam espaços como arquitetos. São uma espécie de vingadores do talento, se você parar para pensar, entendeu? Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nos videogames. Você vê artistas que criam mundos tridimensionais maravilhosos. E a tecnologia que permite aos jogadores entrar nesses mundos e que eles sejam os mais reais possíveis é o melhor exemplo da arte e da ciência trabalhando em conjunto. A melhor descrição de arte que eu já ouvi foi de um professor meu, quando eu estava no curso de artes plásticas, a de que a arte é a criação de alguém que deliberadamente provoca uma resposta do público. O consumidor, na verdade, é um protagonista da arte. É quase como ser parte de um grande experimento sobre arte viva. Tem muita logística básica, tipo, você aperta X e isso acontece, ou aperta Up e aquilo acontece, mas se os jogos fossem só isso, não estaríamos jogando mais, sabe? Teríamos perdido o interesse há muito tempo. Surpreendentemente, a tecnologia de jogos modernos ainda é baseada no mesmo conceito fundamental dos primeiros jogos, combinando novas camadas de ciência e arte para alcançar níveis mais elevados de inovação e de expressão. Representam não só saltos quânticos em hardware e gráficos, mas também a utilização de processamento de dados paralelos e de memória dentro da nuvem. O que isso tudo significa? Simplesmente que de agora em diante, qualquer um será capaz de jogar qualquer jogo, em qualquer lugar, a qualquer momento, com rapidez e qualidade incríveis. A nuvem é uma coisa de que ouvimos falar muito hoje em dia e tem, na verdade, dois conceitos bem diferentes. O primeiro é o que todos nós entendemos como a nuvem. Sabe, eu tenho uma imagem que eu quero publicar, que eu quero twittar. Isso tudo está sendo carregado para a nuvem e armazenado em discos rígidos. Então pense na versão normal de nuvem como um grande espaço de armazenamento. Existe outra ideia muito grande que é: por que não usar os computadores e a nuvem para dar um poder de computação muito além do que você normalmente compraria para si mesmo? E o que isso significa é que o software que você gostaria de experimentar vai estar rodando lá, então o vídeo ou output do game é entregue diretamente onde você está, em qualquer dispositivo que você estiver. Há mais poder de processamento na nuvem por trás do Xbox One do que todo o poder de processamento que havia no planeta no ano de 1999. Agora somos capazes de colocar cenas na tela que são quase mais do que realistas em alguns aspectos. Mas aí tem o poder da nuvem por trás dessa caixa, que nos permite recorrer a milhares de servidores para ajudar a tornar a caixa que está em sua casa muito mais poderosa do que ela seria por si só. Mas houve um tempo em que o futuro dessa atual mega indústria estava em sério risco. Após um explosivo sucesso financeiro e cultural da primeira geração de videogames, a indústria começou a pensar que era invencível. Quando todas essas empresas viram que tinham um mercado para videogames, elas simplesmente inundaram o mercado com muitos jogos. Havia algumas empresas que realmente queriam mostrar que tinham jogos excepcionais, mas depois, para cada jogo incrível, havia 100 jogos muito ruins.
O que aconteceu é que haviam criado grandes expectativas de que no próximo Natal seria ainda melhor do que o anterior. E os consumidores tinham enjoado, estavam cansados de comprar sempre a mesma coisa, com uma experiência pobre de entretenimento. O pessoal começou a produzir jogos num ritmo bem acelerado. E a qualidade caiu substancialmente, até o ponto em que alguns jogos eram tão ruins que inúmeros deles acabaram sendo jogados em aterros. Com dezenas de novos desenvolvedores surgindo da noite para o dia e os capitalistas de risco despejando dinheiro no que parecia ser um produto garantido, era só uma questão de tempo. O mercado estava ficando saturado e em 1983 seu destino acabou sendo selado. A Atari fez um acordo com a Universal Studios para criar uma adaptação de videogame do popular filme E.T., o Extraterrestre. Somente da Atari. Feito especialmente para sistemas de Atari. Um videogame que vai fazer com que você ajude o ET a ir para casa bem a tempo para o Natal. Boas festas. Com apenas 5 semanas para fazer o jogo, a Atari batalhou para lançar um produto abaixo da média. Confiantes demais e ainda eufóricos com o sucesso anterior, no outono de 1982, a Atari despachou milhões de cartuchos ET, apesar da má qualidade. A consequência foi lendária. Causou um efeito cascata em toda a indústria de jogos, e no verão de 1983, a confiança dos consumidores nos videogames chegou ao nível mais baixo, e a Atari, junto com várias outras empresas de videogame ascendentes, afundou como o Titanic. Toneladas de jogos de Atari enterradas. Cidade para Atari, o lixo ET. Liquidação. A batalha pela sobrevivência na Warner. Loja à venda. Desconto de 20% em todos os cartuchos do Television. E então veio uma série de conflitos e todo o estilo de gestão explodiu e a Warner basicamente assumiu a situação. Eles mandaram o homem deles, Ray Kassar, que era da Costa Leste, sem qualquer experiência em entretenimento, em jogos, em tecnologia ou Vale do Silício. Ele não entendia nem jogava games. Quando é assim, é muito difícil para um presidente realmente avaliar a gravidade do que está acontecendo. Foi esse tipo de atitude, sabe? E a criação de produtos terríveis, impulsionada por publicidade, marketing e não por qualquer conteúdo. E adivinha o que aconteceu? Não vendeu nada. Aquela história sobre os cartuchos de ET sendo enterrados no deserto é verdadeira. O fato de que a Atari fez o jogo correndo só para lançá-lo como filme e usar a licença do ET foi porque o ET foi um sucesso nos anos 80. Os jogos do ET e do Pac-Man foram dois jogos que não fizeram muito sucesso. Eles estavam tentando enfiar alguma coisa no Atari 2600 que ele não queria aceitar. A grande crise aconteceu em 83 e as lojas de brinquedos estavam vendendo consoles por um preço baixíssimo. Todo mundo pensou que podia fazer qualquer tipo de jogo para o sistema, e essa foi a primeira lição que a indústria aprendeu. A de que os consumidores são inteligentes, especialmente os gamers. E você não pode simplesmente lançar shuffleware e enganá-los, eles não vão comprar. Mas depois do crash, eles perceberam que para muita gente tinha sido uma moda passageira, mas um grupo de pessoas ainda queria jogar videogames. Após a crise, muita gente pensou que os videogames americanos seriam despachados para a seção modismos populares das enciclopédias do século XXI e esquecidos. Aí entra a Nintendo, uma empresa de brinquedos japonesa que entendeu que a popularidade de jogos clássicos como Pac-Man, Donkey Kong e Pitfall provavam que as pessoas gostavam de jogar com um personagem e não apenas uma nave espacial ou um bloco de pixels sem nome.
mesmo com a crueza dos primeiros gráficos de 8 bits, o conceito de imersão e de ser um personagem ainda era muito atraente para o público. E mal sabia o mundo que seu personagem favorito de videogame estava prestes a aparecer. Game Boy, e analistas da indústria dizem que pode haver uma corrida por ele se a demanda de férias exceder o suprimento. Este é o Super Mario 3. Foi um jogo muito esperado. Super Mario, é claro, foi muito popular. O Super Mario 2 foi extremamente popular e agora o Super Mario 3 está sendo lançado. É o brinquedo mais vendido no país há 3 anos consecutivos. 20 milhões dessas coisas agora habitam salas americanas. Habitar é a palavra. Por causa da crise, nenhum varejista queria tocar num, entre aspas, console de videogame. E então nos esforçamos para chegar a algo diferente. Não era apenas um sistema de jogos, tinha outros recursos nele. E finalmente inventamos o Rob, o amigo robótico, e a arma Zapper e 2 cartuchos. E vendemos como um sistema de entretenimento. Mesmo assim, era difícil convencer os varejistas a comprá-los, mas foi bem o bastante. E durante essa primeira fase, Super Mario saiu e vendeu como louco. Foi um título extremamente bem sucedido. Eu acho que Nintendo Entertainment System foi um grande marco, porque antes dele aparecer, havia um enorme ponto de interrogação sobre a popularidade dos videogames. Houve a grande crise do videogame, e a Nintendo nos mostrou como podíamos trazê-los de volta e torná-los populares de novo. Eu lembro de ter visto Super Mario Bros. Pela primeira vez e de ter perdido a cabeça. Foi tipo, uau, tem um arcade na minha casa, essa é a coisa mais legal do mundo. Mario Brothers foi bom e Zelda foi ótimo, então eu passei várias horas como jogador naqueles primeiros jogos da Nintendo. Eu amava esses primeiros jogos da Nintendo. Eu vi o Nintendo Entertainment System e disse, uau, isso é novo, original, diferente e traz novas experiências para o consumidor. Vi o Mario Brothers original e disse, uau, isso é novo, isso é diferente. O mesmo pro Legend of Zelda original. Então, depois da crise dos videogames, eu desencanei deles por um tempo e simplesmente os ignorei. E aí um dia, eu fui à casa de um vizinho, um garoto da minha rua. E ele tinha aquela caixa cinza com o Robin, um robô e uma arma Zapper. A gente jogou caça ao pato e depois colocou o Super Mario e aí eu pensei, tá bom, isso aqui é outra conversa. E eu lembro da primeira vez que eu pulei e acertei um bloco que estava ali, e eu não sabia que estava ali. Um dos blocos secretos com uma vida extra dentro. Minha cabeça simplesmente explodiu, porque agora havia segredo dentro dos jogos. Com o renascimento da indústria americana de videogames, um novo tipo de gamers nascia. O apetite por simples jogos de labirinto estava acabando. Os gamers queriam mais. Virar um personagem, viver uma história virtual e ser absorvido por algo de outro mundo não só era tecnicamente possível agora, mas as expectativas por experiências mais profundas e mais imersivas estava crescendo. Conforme o ramo de games evoluiu, começaram a fazer jogos maiores e mais complicados, exigindo manuais de 30 páginas e 80 horas de jogo para encarar. Ninguém nunca ligou muito para os personagens de Gauntlet, sabe? Gauntlet era simplesmente um jogo viciante. Mas agora, não só gastamos mais dinheiro com jogos, mas os vemos como mídia de entretenimento e queremos participar da história, queremos fazer parte daquele mundo. A maior diferença é que os jogos antigos, eu acho, eram bem mais difíceis. Se você não pulasse para cair no lugar certinho da plataforma, não passava de nível. Timing era tudo. Agora nós temos muito mais liberdade. Dá para matar um chefe de várias maneiras. Antigamente costumava ser que o único objetivo do jogo era sair atirando em aliens pixelizados que caíam do céu, mas a gente não sabia por que eles caíam do céu. Não queria saber por que caíam do céu, só queria atirar neles. Mas hoje em dia não só sabemos por que os aliens estão caindo do céu, mas o nome das mães deles, o nome dos filhos que eles vão ter.
E sabemos que temos que destruir todos eles. Acho que os jogos, conforme foram se desenvolvendo, mantiveram muitas características. Eles apenas manipularam como elas funcionam no mundo dos jogos, porque as pessoas desejam coisas diferentes. Elas querem se envolver mais, não querem sentar ali, sabe, sentar num bar por um tempo e jogar Pong. Elas querem realmente participar daquele mundo um pouco mais. No início, o entendimento da indústria era simplesmente qual é a mecânica? Como os jogadores interagem com o meio interativo? Conforme começamos a entender um pouco melhor essas regras, outros aspectos de produzir algo realmente avançado ou bonito foram trabalhados. Então, gráficos avançados passaram a ser mais relevantes, porque estávamos aprendendo como o visual interage com a narrativa e com o ato de jogar. Naquela época, a principal tarefa de um designer de games era criar as regras de um jogo, só isso. Era bem parecido com xadrez ou cartas. Nos anos 90, com a chegada do PlayStation e de tecnologias mais poderosas, ganhamos o dom da expressão. Os jogos viraram 3D, os personagens podiam falar, música podia ser criada. Os personagens podiam se expressar através de expressões faciais detalhadas. No fim dos anos 80 e início dos 90, a indústria estava revigorada, com nova tecnologia, novos clientes e novos talentos. Uma renascença no design de videogames estava chegando, que não apenas deu vida a alguns dos melhores videogames de todos os tempos, mas por fim a uma nova indústria que geraria bilhões de dólares e uma nova geração de desenvolvedores de jogos. Um pequeno grupo de estudantes de ciências da computação do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford teve a ideia de reunir a primeira Olimpíada de Guerra Espacial Intergaláctica, com o uso do famoso computador PDP-10 do laboratório. Os concorrentes disputaram na tela de 10 polegadas da máquina, impressionante para a época. 2 eventos foram realizados, um vale-tudo de 5 pessoas e uma competição entre equipes. Na guerra espacial, 5 naves renderizadas de forma distinta, batizadas de pico fino, traseira redonda, passarinho, pico esquisito e traseira reta, batalharam até a morte na arena circular, dominada por uma estrela cujo impulso gravitacional as atraía para o centro. Esse foi o primeiro torneio de videogame e o início de uma comunidade que, em breve, se transformaria numa cultura. Jogadores querem formar equipe nacional. Campeão de videogame. Olimpíada Norte-Americana de Videogame.
faculdade, a gente jogava cabos pela sacada até os computadores de outras pessoas. E nós fazíamos uma espécie de competição caseira, onde dava para jogar todo tipo de jogo, de tiro à estratégia, qualquer coisa que desse para jogarmos juntos. Era muito legal. Caiu como uma bomba nos meus 20 anos. Eu morava numa casa com um bando de nerds com quem jogava Dungeons and Dragons. E quando compramos Doom, montamos uma LAN em casa e passamos uma rede de cabos em cada quarto. E, puxa vida, aquilo foi tudo que a gente fez por um ano, sem brincadeira. Jogávamos Doom e Doom 2 com 4 jogadores. E o lance de explodir seu amigo no meio e ouvi-lo no quarto ao lado, tipo, xingando você, não tem nada mais gostoso. Sendo uma criança americana, o único lugar para ir era o shopping. Eu era assim quando criança. Eu me lembro que havia um arcade no shopping perto de casa chamado Dream Machine. Era uma caverna nebulosa de ruídos e portais para vários outros mundos dos quais a gente podia entrar e sair. Olha, tinha o Mr. Do, Dragon's Lair, Joe's, Centipede, Frogger, todos eles. E toda vez que aparecia um novo jogo, eu estava ali e havia multidões em volta deles. E mais pra frente, jogos de luta se tornaram uma sensação. Você ia lá e entrava na fila para colocar a sua moeda para tentar derrotar aquele menino que estava batendo em todo mundo com a Chun-Li. Houve uma época em que tinha uns garotos que dominavam nas casas de jogos, no arcade do shopping, ou no meu caso, muitas vezes, na casa de boliche. As pessoas se juntavam em volta quando você dominava o jogo. Nascia uma sociedade global. Uma sociedade que agora não apenas joga e se conecta online, mas que também já produziu amizades duradouras, prósperas comunidades e até casamentos. E essa comunidade não existe apenas pelo entretenimento. Gamers não são apenas entre os grupos mais ativos e conectados, eles estão entre os mais leais. De alguma forma, amizades formadas dentro de uma experiência de jogo criam um laço que não se desfaz facilmente. Uma das coisas mais excitantes nos videogames é que eles evoluíram para muito além do aspecto de comunidade local, onde podemos simplesmente jogar com alguns amigos locais, para experiências realmente globais, onde podemos compartilhar nossa paixão com gente do mundo inteiro. Eu adoro a conectividade. Eu tenho amigos de uma vida inteira que eu conheci online e começamos a jogar juntos e depois acabamos, sabe, nos encontrando para competições ou para sairmos juntos e de fato nos conhecendo de carne e osso. E parece bobo, mas muitas dessas amizades se construíram em cima da experiência conjunta que a gente tem quando está jogando, sabe? Eu acho que é uma coisa especial, é algo mágico. Tem uma coisa que eu vi trabalhando no ramo da internet por todos os anos 90 e começo dos 2000, pessoas que se conhecem online e se apaixonam e às vezes se mudam para outra cidade para tentar viver juntas, sabe? Pessoas que se casam e se conhecem assim, há um novo tipo de relacionamento humano que não existia 10 ou 15 anos atrás. É uma coisa nova, as pessoas podem se conhecer e se apaixonar e nunca terem se visto no mundo real. Eu nem sei dizer quantas histórias ouvimos sobre pessoas que se conheceram, que se relacionaram, até se casaram por causa do jogo. Pessoas que passaram por algum tipo de doença terrível de lidar, e os videogames as ajudaram a lidar com isso. Eu vejo como a morte de personagens centrais afeta as pessoas e faz com que chorem no jogo. Gente que tatua o logotipo do jogo no corpo, ou casais que se conheceram jogando no Xbox Live, que agora jogam em co-op toda noite. Tem crianças que existem porque seus pais se conheceram no World of Warcraft, sabe? Tipo, os videogames mudaram o curso da evolução humana de alguma forma. Criaram novos rituais de acasalamento e modos de interação social que não existiam. Isso é resultado da internet dos videogames. Então vai ser interessante observar a evolução disso tudo. Os videogames vão se tornar cada vez mais reais e conectar cada vez mais pessoas no mundo inteiro. Eu costumava jogar EverQuest por muito tempo, como a maioria dos jogadores de EverQuest. Conheci um cara na Coreia do Sul, Big Ping, e ficamos amigos. Eu acabei indo ao casamento dele 10 anos depois. Nossas famílias são amigas agora, e é fantástico, porque tínhamos a mesma paixão por jogos, tínhamos vários valores e ideais parecidos, e compartilhamos muitas experiências online, onde criamos um laço profundo e uma verdadeira amizade. E aquilo virou uma amizade
para a vida toda no mundo real. Faz pouco tempo que eu vi alguém falando de um garoto cujos pais morreram num acidente de carro e que ficou sozinho no mundo e sem os videogames para se apoiar. Ele estaria no quarto sofrendo deprimido, mas o mundo de videogames e todos os amigos que ele tinha nesse mundo o apoiaram naquele momento tão doloroso. E o sujeito que observou isso disse: vocês não entendem, porque eu sei que ouvem o tempo todo que os videogames violentos são o problema do mundo, etc, etc. Mas o fato é que os games significam muito para as pessoas e eles são amigos se reunindo em volta deles e a criatividade e a imersão que advém disso são de fato muito valiosas e é algo que realmente ensina muito. Eu estava aqui nas escadas e senti um tiro. Eu nem consigo descrever, mas eu simplesmente caí na escada porque tive um derrame, como me contaram mais tarde. Acabei ficando no hospital por 9, 10 dias e você sente medo e não sabe Sabe, você está triste, sentindo raiva e não sabe o que fazer com ela. E meus amigos começaram a me trazer coisas. Primeiro comida. E depois começaram a me trazer formas de jogar videogames. Trouxeram o Nintendo DS, onde eu joguei Zelda. Tinha um laptop, onde eu jogava. Tinha uma conta do Steam e eu jogava TF2, Left 4 Dead e Borderlands. E essa foi a minha virada. No hospital, porque eu não tinha mais tanto medo, eu acho, eu não sentia mais tanta raiva, eu tinha algo para fazer. Apesar de o derrame ter sido terrível e de eu ter ficado cego do olho direito, é meio louco como não apenas os jogos me ajudaram no hospital, mas também todos que estavam à minha volta dessa indústria. Sabe, de todas as companhias, em todos os formatos. Então, de um jeito muito literal, eu acho que os videogames realmente salvaram a minha vida. O mundo está agora imerso numa revolução artística, social e tecnológica jamais vista antes. O entretenimento interativo é a mais recente expressão e formato de apresentação. Mas quem determinará que histórias serão contadas e como vamos vivê-las no futuro? A resposta é simples. As crianças têm uma capacidade ilimitada para a curiosidade, imaginação e criatividade. E não tem medo de falhar. Quando eu aprendi história na escola, era a coisa mais chata, eram livros velhos com ilustrações em preto e branco. Há pouco tempo eu vi o vídeo de uma menina na Carnegie Mellon falando sobre trebuchet, que são armas antigas medievais. Mas ela sabia como era usar um, porque, é claro, tinha feito isso no mundo virtual. E ouvir uma menina de 6 anos dando uma opinião sobre armas de cerco medievais, em contraste com a minha versão daquilo, que era incrivelmente chata, é uma mudança fundamental na educação através do entretenimento, que pode fazer história e tornar coisas como essas muito mais atraentes. Meu filho tem 12 anos e é muito mais rápido que eu com isso. Ele é melhor nessas coisas. E isso é porque enquanto a mente dele estava se desenvolvendo, ele teve acesso a mídias interativas muito mais avançadas do que as mídias interativas que eu tive. Isso porque as mídias que eu tive acesso foram as primeiras. Meus pais não tiveram nenhuma mídia interativa enquanto seu cérebro se desenvolvia. Eu acho que videogames proporcionam um espaço para aprendermos a falhar com segurança e sucesso. Acho que, como cultura, temos uma verdadeira obsessão em fazer tudo certo. Temos medo de falhar, mas os videogames proporcionam um espaço super seguro para aprendermos a solucionar problemas, para pensarmos em questões que não conseguimos entender bem, para nos ajudar a perceber que tudo bem cair de cara de vez em quando, se for para aprender com isso, e que no fim nós podemos conseguir. Graças à simulação, podemos fazer coisas e experimentar coisas, praticar coisas e testar coisas que talvez não sejam viáveis ou seguras na vida real, no mundo real. Apesar da grande aceitação dos videogames nos anos 80 e no início dos anos 90, no fim dos anos 90, o termo gamer ainda parecia ser primo próximo de geek ou nerd. Se você fosse um gamer sério e dedicado, era considerado parte de uma estranha subcultura.
mas os ventos da mudança estavam soprando, e essa percepção logo mudaria. Ser um gamer logo estaria na moda. Quase religiosa está no meio de um estádio de games, lotado com dezenas de milhares de jogadores, torcendo por suas equipes favoritas. É incrível de se ver, porque é fácil duvidar que esse tipo de paixão se manifeste no ambiente físico e que as pessoas pagam centenas de dólares, viajam muitos quilômetros para vir a esses eventos, para ver gente jogar videogames. E elas fazem isso e adoram. Eu sempre fiquei meio frustrado com a ideia de nerdice dos videogames e coisas assim. A minha carreira é fazer videogames que parecem sucessos de bilheteria e não, sabe, games de segunda linha. E ter a coragem de me colocar diante de uma câmera, vestir uma camiseta limpa e mudar essa percepção também, esclarecer sobre games de uma forma geral e também esclarecer sobre a carreira. Então, ao longo da minha carreira de mais de 20 anos no ramo, sempre esperei que existissem garotos por aí que vissem um jogador de futebol ou um astronauta e pensassem, isso é legal, mas talvez videogames, talvez seja isso que eu queira fazer de verdade. E tem muita gente que me manda mensagens de texto ou e-mail e estão infelizes porque são sozinhas, não encontraram seu grupo de amigos ainda. E eu acho que essa é a minha missão, conectar pessoas, deixá-las felizes e dar amigos a elas. Porque eu nunca tive isso quando criança, eu nunca tive meu grupo nerd. Eu acho que foi assim que as comunidades começaram, simplesmente por conseguirmos achar pessoas com os mesmos interesses. Quando você é criança, só pode jogar com o seu vizinho, mas agora somos adultos e temos condições de procurar e de nos conectar com mais gente. É claramente uma cultura onde todos se divertem, todo mundo tem um sorriso no rosto. Eles estão vivendo a vida de uma forma muito poderosa. O pensamento de que, computadores são para geeks e videogames são para geeks, isso morreu. Está morto. Quem não tem Facebook hoje? Angry Birds. As pessoas quase não pensam nele como videogame. As pessoas não pensam, fica meio indistinto o que é videogame e o que não é. O Facebook não é um videogame? Eu acho que até é. Porque é interativo como um videogame, dá para se fazer coisas nele. O mundo está muito diferente agora. E eu acho que é porque nós, que crescemos isolados, menosprezados e tratados como se fôssemos radioativos pela cultura predominante, criamos nossa própria cultura e conquistamos as coisas que amamos. Conquistamos os videogames, conquistamos a tecnologia, conquistamos a engenharia e construímos nosso próprio mundo com essas coisas. E esse mundo é tão incrível que a cultura predominante, que zombava de nós quando éramos crianças, por amarmos essa cultura fantástica, não pode negá-lo, nem evitar de se reproduzir. Vamos comemorar a Semana do Videogame a partir de hoje. Do Estúdio 6B do Rockefeller Center, a Companhia Nacional de Difusão apresenta Late Night Show com Jimmy Fallon. Vem cá, olha como é bonito. Bom, é o console de videogames mais poderoso já feito. Queríamos 10 vezes a performance de qualquer outro. 10 vezes? Sério? 10 vezes. Achei que não dava pra fazer nada melhor que o PS3, mas parece que dá. 10 vezes. Ok, vamos jogar isso juntos. Então este é o Super Mario 3D World. Eu tô louco pra jogar. Oba, 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 meu garoto. Eu adoro Mario. Fiquem suando com esse videogame. Senhoras e senhores, eis um ator profissional lendo a fala "Sou eu, Mario", de um jeito muito dramático. Sou eu.
Oi, aqui é o Conan O'Brien. Mais uma vez, eu não sei nada sobre videogames. E foi por isso que resolvi comentá-los. Dê uma volta com ela. Ai, meu Deus. Eu nunca lambi um controle antes. Não. Eu tô parecendo o John Cash, 1 ano depois de morto. O que foi que ela disse? Odeio tumbas. Não diga. Então não seja uma invasora de tumbas. Eu queria cumprimentar e quase chutei ela. No fim dos anos 90, com o realismo dos games atingindo novos níveis e uma ação mais visceral aparecendo nas prateleiras, iniciou-se uma nova conversa. Obsessão do assassino de Call of Duty. Violência. Os videogames domésticos não vão conter a violência. Mortal Kombat 2, dos jogos mais sangrentos até hoje, foram lançados ontem. Este jogo estimula as pessoas a atirarem com esta arma, a qual eles chamam de justiceira. Crianças que jogam videogames com muita frequência são mais propensos à violência. Esta é a descoberta de um novo estudo da Universidade de Tohoku, no Japão. Não havia qualquer classificação nesse jogo quando ele foi lançado. Tem conteúdo com muita informação racista, sexista e também promove modelos de violência. Recomendações sobre armas após uma série de reuniões. A última foi com jogadores de videogames que disseram: não nos culpem. A mídia está sempre falando sobre a violência dos videogames. E é claro que existem videogames violentos, mas não é essa a descrição da mídia dos jogos. Se eu fosse ao cinema e visse só os filmes da Serra Elétrica, e quando saísse você me perguntasse o que eu acho do cinema, eu diria: é a coisa mais violenta, gratuita e nojenta. E foi isso que a mídia fez. Se concentrou em alguns títulos, e isso acabou na cabeça dos consumidores definindo o que é a indústria para eles. É muito esquisito quando você vê as pessoas, sabe, que vão ao Congresso furiosas dizendo: nossos filhos estão sendo corrompidos. E eu penso: exatamente, seus filhos. Vocês não deviam corrompê-los. Eles ficam sozinhos 10 horas por dia. Quer dizer, é como encontrar as Playboys do seu pai debaixo da cama e pôr a culpa na Playboy. Nós somos como qualquer outra indústria, sabe? Temos um sistema de classificação e existe algo para todo mundo aqui. Nós estabelecemos medidas, o sistema ESRB. É nosso parâmetro. Temos o cuidado de fazer nossos jogos segundo a classificação. Isso é verificado constantemente. O que eu acho interessante é que nos jogos temos um sistema de classificação ainda melhor do que o cinema. Mas ainda existe esse equívoco generalizado de que todos os jogos são como um grande tifial. As pessoas gostam de estabelecer ligações causais e dizer que videogames causam violência. É o mesmo que dizer: bom, vamos ver, há mais crimes durante o verão, e no verão vende-se mais sorvete, portanto, um sorvete causa criminalidade. Bom, não é assim que funciona uma pesquisa científica legítima. A violência faz parte da natureza humana e, até onde eu sei, Caim não espancou Abel com um Game Boy. Gengis Khan não tinha uma live account do Xbox. E, sabe, Hitler não jogava Crash Bandicoot. Infelizmente, tivemos vários crimes com armas nos Estados Unidos recentemente. Eu me lembro que alguém tweetou, depois de um dos últimos incidentes, quando começaram a acusar os videogames de terem influenciado nisso, disseram: uau, por que será que os outros países que têm os mesmos videogames não têm tantos crimes armados? Seria o mesmo que dizer: não queremos que ninguém mais veja filmes, porque todos os filmes são violentos. Mas ninguém diz isso, porque todos entendem o cinema como uma mídia. Não acredito que videogames sejam simuladores de assassinato. Para falar a verdade, as estatísticas provam que isso é exatamente o contrário do que dizem. Nós sobrevivemos a muita coisa como gamers por muito tempo. Nós sobrevivemos ao Congresso, nós sobrevivemos aos pais inoportunos, nós sobrevivemos à histeria religiosa. Você percebe que tem mais a ver com imaginação e invenção, com a conexão com outro mundo, e que não tem todas essas coisas feias que as pessoas atribuem a eles. Acho que é um problema que vai desaparecer naturalmente e que temos apenas que defender a indústria até que essa evolução ocorra. Não existe emoção igual àquela sentida pelo inventor quando ele vê sua invenção se revelar um sucesso. Essas emoções fazem o homem esquecer o alimento, o sono, os amigos, o amor, tudo.